A desolação do norte é imensa, quase infinita. Um mar de pedra, vento e silêncio, onde a própria história foi sepultada sob camadas de esquecimento e cinzas. O mundo além dessas terras, ignorante e dominado pelo medo, acreditava que a noite silenciosa havia finalmente desaparecido, que a escuridão tinha sido erradicada. Mas a política é uma criatura faminta, uma besta que sobrevive de mentiras bem contadas. A Aliança Celestial Central, em sua astúcia venenosa, transformou o espectro de um possível retorno da noite silenciosa em justificativa. Espalhou rumores, semeou pânico e, sob esse pretexto conveniente, enviou mercenários às terras devastadas da antiga seita celestial do norte. Mas aqueles que realmente caminhavam por aquelas extensões áridas conheciam a verdade nua e crua. Não havia monstros escondidos entre as rochas, nem demônios rastejando nas sombras. O que vigiavam era apenas um fantasma que ainda respirava, um fantasma vivo. Os mercenários, homens embrutecidos pelo sangue e pela ganância, eram liderados por figuras como o capitão Zhang Pai-san e o astuto, sempre observador, Seo Musang. Eles não estavam ali para proteger o mundo, nem para impedir um desastre. A missão era clara, mesmo nunca sendo pronunciada em voz alta: vigilância eterna. O alvo? Um único jovem, o último descendente de uma linhagem de titãs, o herdeiro das cinzas da seita celestial do norte, Jin Muon. Aos 16 anos, Muon caminhava como uma sombra vazia de si mesmo. Os cabelos longos e desalinhados caíam sobre o rosto, escondendo seus olhos, abafando qualquer vestígio de inteligência, dor ou rebeldia. Para os guardas que o observavam à distância, ele era apenas um erro vivo, um fracasso deixado para apodrecer. Os relatórios eram repetitivos e desanimadores. O garoto não sabia lutar. Jin Quan-ho, o antigo líder, em sua última decisão, fosse ela sabedoria extrema ou crueldade final, permitiu que o filho apenas lesse livros. Negaram-lhe a espada, negaram-lhe o fluxo de energia, negaram-lhe o caminho marcial. Um ano inteiro de inércia se arrastou. O tédio corroía os vigilantes por dentro. Eles tinham vindo esperando vigiar um tigre adormecido, mas tudo o que viam era um gato doméstico frágil e silencioso. Então, algo mudou. O garoto recuperou os sentidos, ou assim parecia. Alegando a simples necessidade de sobreviver, Jin Muon abandonou os livros empoeirados e tomou o martelo nas mãos. Passou a aprender a forja. O som ritmado do metal contra o metal ecoava pelas ruínas vazias da seita. Clang, clang, clang. Dia após dia, sem descanso, ele moldava ferramentas, não armas, nunca armas. Os mercenários observavam com desprezo e cinismo. Discutiam entre si se aquela vida patética poderia ser real. Seria possível que o filho da Grande Muralha do Norte tivesse abandonado tudo para se tornar apenas um ferreiro? Zhang Pai-san desconfiava, mas não encontrava provas. Eles vasculharam os aposentos, reviraram cada pedra, cada fresta, cada canto esquecido. Nenhum pergaminho, nenhum manual oculto. A conclusão parecia inevitável. Se Jin Muon escondia algo, era um ator melhor do que qualquer mestre dos palcos. Ou, talvez, a verdade fosse ainda mais cruel. Não havia absolutamente nada para encontrar. A Casa dos 10.000 Espíritos, outrora o coração pulsante da seita, erguia-se agora como um imenso mausoléu. Seus andares, antes repletos de sabedoria marcial acumulada por séculos, haviam se tornado corredores vazios, tomados por poeira e eco. Jin Muon caminhava lentamente entre as estantes nuas, e o silêncio ali não era apenas ausência de som, era opressor, esmagador, ensurdecedor. A traição foi completa, absoluta. Os 4 grandes céus do norte, aqueles que juraram lealdade eterna, saquearam o cadáver da seita antes de partir. A lâmina fantasma levou todas as técnicas de espada,
O punho demoníaco roubou os segredos do combate desarmado. A tempestade violenta tomou as artes de movimentação. E o governante de sangue de ferro carregou consigo os manuais de cultivo de Qi. Nada restou. Nem uma página. Nem uma única frase. Jin Muon foi deixado para trás, despido de sua herança, abandonado dentro de um palácio feito de ossos e memórias. À noite, o silêncio era quebrado apenas pelos suspiros sufocados dos pesadelos. As lembranças invadiam o sono de Muon com a violência de uma lâmina cravada sem aviso. Ele revivia o instante final, o suicídio do pai, o sangue ainda quente tingindo o pátio branco, a promessa arrancada à força dos inimigos. Ele acordava encharcado de suor frio, com o peito palpitando enquanto a realidade de sua solidão caía sobre ele como uma bigorna invisível. A vida reduziu-se a um ciclo brutal e simples. Arroz frio, isolamento e o calor da forja. Mas enquanto o martelo descia, a mente do jovem não estava moldando ferro. Estava moldando algo muito mais perigoso, sua própria vontade. Eu não estudei a forja para sobreviver, pensava ele enquanto seus olhos, antes ocultos, revelavam um brilho afiado de determinação sob a franja. Eu escalei esta montanha de sofrimento para solidificar a fundação da minha vontade. Se eu falhar agora, então o sacrifício do meu pai, a vida que ele entregou, tudo isso terá sido lixo. Mas até os lobos mais pacientes têm limites. A cena muda brutalmente. Estamos de volta à masmorra úmida, ao momento de agonia já narrado. A tortura alcança seu ápice. Zhang Paishan, consumido pela frustração de não encontrar tesouros ocultos, crava a lâmina no dedo de Jin Muon. A dor é deslacerante, quase insuportável. Mas, paradoxalmente, ela se transforma em combustível. Quando Jin Muon ergue a cabeça, não há súplica em sua voz. Há apenas uma ameaça fria, lógica, cortante, capaz de gelar a espinha dos mercenários. Ele invoca a Aliança Celestial Central, invoca os 9 céus, lembra-os do acordo firmado. Vocês realmente acham que a Aliança Celestial Central deixaria algo para trás? Ele cospe as palavras misturadas ao sangue e aos gemidos de dor. Acham mesmo que são mais espertos do que os mestres do continente? Se houvesse qualquer coisa aqui, eles já teriam levado. Então vem o golpe final, psicológico, preciso, mortal. Vocês podem me matar, mas pensem bem. A aliança e os traidores do norte fizeram uma promessa. Se eu morrer, quem vocês acham que será culpado? Eles sabem distinguir suicídio de assassinato. E quando vierem, não hesitarão em caçar cada um de vocês. O silêncio cai sobre a sala de tortura como um manto pesado. O medo nos olhos de Zhang Paishan é palpável. O garoto pendurado, sangrando, inverteu o jogo. Usou sua aparente insignificância e a paranoia dos poderosos como escudo. A contragosto, eles o soltam. Xiaomu Sang, mantendo sua máscara de homem razoável, joga um pano em sua direção. Nos perdoe. Use isso para estancar o sangramento. Sozinho na escuridão, com a mão perfurada e o corpo destroçado, Jin Muon não sente alívio. O que sente é o peso cruel da verdade. Eles não o pouparam por misericórdia, pouparam-no por medo. E mais doloroso ainda, ele compreende a verdadeira natureza dos discípulos que ficaram para vigiá-lo. Discípulos leais? Ele ri para si mesmo, uma risada quebrada, amarga, enquanto aperta o pano contra a ferida aberta. Se fossem leais, teriam voltado para me tirar desse inferno. Ninguém se importa se eu vivo ou morro. Na verdade, tenho certeza de que estão apenas esperando que eu morra para que possam finalmente ir embora deste lugar amaldiçoado. O tempo avança novamente. As feridas cicatrizam, transformando-se em marcas profundas de endurecimento. Num fim de tarde, quando o céu do norte se tinge de um laranja apocalíptico, Jin Muon sobe lentamente as escadas do pavilhão central. O corpo ainda carrega as lembranças da tortura, mas sua mente está límpida, afiada. Ele alcança o telhado. O vento sopra com força, agitando suas vestes simples e seus cabelos longos. Diante dele se estende a vastidão da seita que um dia fez o Murim tremer.
É verdade que tudo foi levado da seita celestial do norte, murmura ele observando as telhas antigas sob seus pés. Mas o coração da seita ainda vive. Seus olhos se estreitam, o vento parece sussurrar segredos esquecidos. O grande segredo, pensa ele, enquanto a revelação explode em sua mente como um relâmpago. O segredo que nem mesmo os 4 grandes pilares, os traidores, jamais conheceram. A câmera se afasta, revelando a arquitetura da seita, as linhas dos telhados, a disposição dos pátios. E então, pelos olhos despertos de Jin Muon, a realidade se transforma. As paredes deixam de ser apenas pedra. Os padrões dos telhados deixam de ser ornamentos. Quando a luz do sol poente atinge as estruturas no ângulo exato, sombras e relevos revelam algo impossível. Gravados na própria arquitetura da seita, na disposição dos edifícios e nas muralhas gigantescas que cercam o pátio, surgem caracteres, milhares deles. O último pergaminho marcial da seita celestial do norte, sussurra Jin Muon, seus olhos percorrendo a imensidão da cidade-fortaleza. Não era um livro que pudesse ser roubado, não era um manual que pudesse ser queimado. A própria seita celestial do norte era a técnica. Diante dele, brilhando de dourado sobre o sol poente, as paredes revelam o texto sagrado, invisível aos indignos, mas claro como o dia para o verdadeiro herdeiro. É a própria seita celestial do norte. Jin Muon está diante do legado indestrutível de seu pai. O verdadeiro treinamento começa agora.